Olá, alunos, espero que estejam todos bem, bom dia. Peguem a apostila 2, página 3, tá? Acompanhem a leitura comigo, tá bom? Vamos lá. Paridade de um número natural. Já conhecemos os números naturais. Lembram? São aqueles números que nós utilizamos mais no nosso dia a dia para fazer contagens, os números inteiros e positivos, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembram que eles são infinitos, tá? Eles não têm fim. E que o conjunto que o representa é formado de números pares e ímpares. Agora, vamos classificá-los quanto aos pontos em comum, quanto às características em comum. Tem uma atividade aqui para vocês realizarem no quadro Suas Experiências, tá? Eu vou auxiliar vocês, tá bom? Vamos lá. Vovó Maria Inês recebeu em sua casa seus 2 netinhos. Vão imaginando a cena, tá? Ela pegou um pacote de balas e disse-lhes para dividirem entre si, com a condição, grifem, com a condição de que ficassem com a mesma quantidade de balas. Prestem atenção. Como os netinhos são pequenos, orientou-os para que separassem os doces em montinhos de 2 unidades. Ajude os netinhos a se organizarem. Então, vamos lá, vamos ajudar. Aqui na situação 1, suponha que o pacote de balas tenha 10 unidades, tá? Então, esse pacotinho tem 10 balas. Letra A, separe as balas em montinhos de 2 unidades e represente a separação por meio de desenho no quadro a seguir, tá? Então, vocês irão separar as balas em montinhos de 2 unidades, tá? E veja aí o que acontece. Dá pause, desenha, tá? Dá pause, desenhe e depois vocês voltem a assistir aqui o vídeo, tá bom? Prestem atenção, tá bom? Aí, ó, vejam aqui a letra B, na página 4. Depois que vocês desenharem, tá? Fazerem os montinhos, né, de 2 unidades. Vocês vão preencher o esquema a seguir, representando a quantidade de balas que cada neto recebeu. Prestem atenção. Qual é a condição? Voltem lá na página 3. Ó, condição, pedi para vocês grifarem. Condição de que ficassem com a mesma quantidade. Então, quantas balas aqui na situação 1 vocês tinham? Quantidade a ser dividida, quanto que era, né? Aí, vocês precisaram dividir para o neto 1, o neto 2, com a condição de que ficassem o quê? Volta lá, com a mesma quantidade de balas. Então, o neto 1, o neto 2 tem que ficar com a mesma quantidade de balas, tá? E qual foi a quantidade que sobrou? Tá? Escrevam aí para mim. Na situação 2, agora suponha que o pacote de balas tenha 11 unidades. Então, vocês vão também fazer a separação em montinhos de 2 unidades e representar essa separação por meio de desenho, tá? Vejam o que acontece, tá? Prestem atenção. Letra B. Preencha o esquema a seguir, representando a quantidade de balas que cada neto recebeu. Veja, agora qual é a quantidade a ser dividida? Lembra da condição de que ficassem com a mesma quantidade. Sobrou alguma? Escrevam aí para mim, tá bom? Dá pause, faz essa atividade, depois volta aqui no vídeo, tá? Pra gente continuar, para vocês entenderem aqui que nós vamos ver agora. Bom, vamos então iniciar o quadro Exploração e Descoberta. Números pares e ímpares. Os números pares são definidos pelos números múltiplos de 2. Múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? Infinito, tá? Esses 3 pontinhos aqui significam que eles são infinitos. Ou seja, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Certo?
Então, os números pares são definidos pelos números múltiplos de 2, tá? Já definimos anteriormente, olha, na atividade que nós realizamos agora há pouco, ó. Pares, unidades que podem ser agrupadas de duas em duas. Olhem o desenho lá da primeira situação, tá? Vejam se as balas não ficaram agrupadas de duas em duas, quando vocês tinham 10, ó, termina com 0, 10 unidades. Ímpares, unidades que, quando agrupadas de duas em duas, sempre sobra uma. Olha lá o desenho da segunda situação. Olhem lá quando vocês tinham 11, tá? 11 balas. Vocês agruparam de duas em duas e deve ter sobrado uma. Olha lá no desenho, tá? Já sabemos que os números naturais são formados pelos números que utilizamos para fazer contagens, tá? Eles formam o primeiro conjunto utilizado pelo ser humano para enumerar objetos. 1, 7, 29 são exemplos de números naturais. O conjunto dos números naturais inicia-se com o número 0, tá vendo? E não possui o último termo, tá? É infinito. Se multiplicarmos todos os números naturais por 2, temos o conjunto dos números pares. Os números naturais que não são pares são denominados ímpares, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Os números pares são definidos pelos números múltiplos de 2, tá? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Pelos números, né, que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Ali no caso do desenho, vocês tinham quantas unidades? 10. Tanto que vocês conseguiram agrupar de duas em duas, ó, terminou em 0, tá? E vocês tinham o 11. O 11, ele não é múltiplo de 2, tá? Ele termina em 1, tá? Então, quando agrupadas de duas em duas, sempre sobra 1, tá? Aí, no caso dos números ímpares, né? Vamos organizar os algarismos em conjuntos, tá? Aqui, ó, os algarismos, tá? Em conjuntos. Separando-os de duas em duas unidades, tá? De duas em duas unidades. Observe, aqui eu tenho o algarismo 0, tá? Formei aqui, né? Eu separei, tá? Em conjuntos aqui, eu formei 2 conjuntos de 0, tá? O algarismo 1, 2 conjuntos de 0. Ah, aqui não houve sobra, né? O algarismo 1, 2 conjuntos de 0, sobrou 1. O número 2, 2 conjuntos de 1, não sobrou. Algarismo 3, 2 conjuntos de 1, tá? Eu consegui formar 2 conjuntos de 1, sobrou 1, tá? Sobrou aí uma unidade. Número 4, número 4 é múltiplo de 2. Ó, presta atenção, formei 2 conjuntinhos de 2, tá? E não sobrou, tá? É um número par. O 5, ó, formei 2 conjuntos de 2, ele é um número ímpar, o 5, né? Formei aí, ó, separei, né? De duas em duas unidades, tá? E sobrou 1. Bom, o 6, 2 conjuntos de 3, não sobrou, é um número par. O 7, 2 conjuntos de 3, sobrou 1, o 7 é um número ímpar, tá? O 8, número par, né, ó, 2 conjuntos de 4, eu representei ele, tá vendo? Não sobrou. O 9, número ímpar, 2 conjuntos de 4, sobrou 1, tá?
Portanto, observamos que os números 0, olhem lá, 2, 4, 6, 8, quando separados de 2 em 2 unidades, não apresenta sobra nenhuma, por isso denominados pares, né? Igual aquela atividade que nós fizemos lá, agora há pouco. Já os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, veja o que acontece com eles. Olhem lá, o número 1, os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. O que vocês veem aí? O que acontece com eles? Quando separados de 2 em 2 unidades, apresenta sobra de uma unidade, tá bom? Ó, olhem aqui, ó. Tá? Que foi o que aconteceu quando vocês separaram, tá? As 11 balas, tá? Apresentou sobra de uma unidade, não foi isso? Por isso, são denominados ímpares, tá? Grifem aí. Agora, a partir da definição e dos exemplos, vejamos como classificar os números 13, 20, 31 e 44 em pares ou ímpares, ou seja, quais deles podemos dividir em duas partes iguais, sem sobrar nenhuma unidade, tá? E quais deles podemos separar em duas partes iguais e terão sobra de uma unidade, tá? Então, vamos lá, ó. O número 20, vejam aqui, ó. Eu separei em duas partes iguais, tá? O 44, separei em duas partes iguais, tá? Não houve nenhuma sobra. O 13, ó, separei em duas partes iguais e teve uma sobra, tá? Sobra de uma unidade. O 31, ó, separei em duas partes iguais, sobrou uma unidade, tá? O número par, né? Os números pares podem ser divididos em duas partes iguais, sem que uma unidade fique no meio, tá vendo? Igual acontece aqui nos números ímpares, tá? Que houve aí, né? Que nós separamos em duas partes iguais, né? E ficou aí, né? Uma unidade no meio, tá bom? Percebam, então, que os números naturais pares, eles podem ser escritos, tá? No formato de múltiplo de 2. Olha, 2 vezes 10, tá? 2 vezes 22, tá? Então, os números naturais pares podem ser escritos no formato de múltiplo de 2, tá? E os números naturais ímpares não vão ser caracterizados como múltiplos de 2, tá? Certo? Olha, 2 vezes 6 mais 1, tá? Sempre aí, só quando eu divido, né? Quando eu separo em duas partes iguais, sempre sobra uma unidade, tá? Aí, tá aqui no meio, ó. 2 vezes 6 mais 1, tá? Então, os números ímpares não são múltiplos de 2, ó. O 31, 2 vezes 15, tá? Mais 1, tá? Certo? Pois sempre há uma unidade aí no meio, tá? Ó, mais 1, tá bom? É o que vai explicar aqui na página 7. Olhem, podemos perceber que os números pares 20 e 44, voltem lá, na página 6. Os números pares são 20 e 44. Deixem a apostila aberta, tá? Pois, quando separados em dois grupos, observem lá, não tem sobra de unidade. Em linguagem matemática, podemos representar da seguinte forma: 2 vezes n, tá? 2 vezes um número natural qualquer. Por exemplo, 2 vezes 2, quanto que é?
4. 4 não é um número natural, não é um número par. 2 vezes, aqui o N agora sendo 3, é igual a 6. 6 é um número par, tá? Aqui no caso do exemplo, né? 2 vezes 10, que é igual a 20, tá? É um número par, certo? Os números ímpares são 13 e 31, pois quando separados em dois grupos, olhem lá, há sobra de uma unidade, tá? Em linguagem matemática, podemos representar da seguinte forma, olha, vejam aqui, ó, vou utilizar os mesmos números naturais, ó, para n igual a 2, ó, 2 vezes 2, tá? Mais 1. Opa, peraí. Quanto que dá? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Ó, 2 vezes. Agora, para o n igual a 3, tá? Eu vou pegar um número natural igual a 3. Mas poderia ser outros também. Mais 1, tá? Aqui da formulinha, ó. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Eu vou obter, tá? Sempre um número ímpar, tá bom? Lá no caso, foi 2 vezes 6, tá? Mais 1, obtive 13, tá? Um número ímpar. Aqui, aplicando a formulinha, 2 vezes 15, tá? Mais 1, tá bom? Então, esse N aqui, ó, tá? Ele pode ser qualquer número natural, tá bom? Então, vejam, os números pares, tá? Eles podem ser escritos como múltiplos de 2, tá? E já os números ímpares, tá? Eles não vão ser caracterizados como múltiplos de 2, tá? Porque sempre aí, né, vai apresentar aí a sobra de uma unidade, tá? Então, eu represento dessa maneira, tá? 2 vezes aí um número qualquer, tá? Mais 1, certo? Assim, os números naturais pares podem ser escritos no formato de múltiplo de 2, tá? Ou seja, 2 vezes n. Ó, aqui eu peguei n igual a 2, realmente, ó. 4 é um número par, resultou em um número par. 2 vezes n, para n igual a 3, eu escolhi o 3. 2 vezes 3 igual a 6, olha lá, resultou em um número par. Se fosse o 4, como que eu posso escrever o 4? 2 vezes, o 8, desculpa, né? Como que eu posso escrever o 8? 2 vezes 4, usei n igual a 4, mas poderia ser outro número, 5, 6, qualquer um que vocês colocarem, tá? Vai resultar em um número par, tá? Então, os números naturais pares podem ser escritos no formato de múltiplo de 2, tá? Eu pego o número e multiplico ele por 2. Ou seja, 2 vezes n, tá? E nós vimos, ó, que realmente, né, números pares. Os números naturais ímpares podem ser escritos no formato 2 vezes n mais 1, certo? E realmente, ó, número ímpar, tá? Se vocês quiserem colocar n igual a 4, ó, 2 vezes 4 mais 1, vai resultar em um número ímpar. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, tá? Certo? Podem ir treinando aí com outros números, vocês vão ver, tá? O conjunto dos números naturais é a união, olha aqui o símbolo de união, tá? Dos conjuntos dos números pares e dos números ímpares. Olha aqui, ó, eu tenho o conjunto dos números naturais, não é? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, infinito, tá? Então, o conjunto dos números naturais é a união dos conjuntos dos números pares e dos números ímpares, tá? Todos eles aí, todos os pares e todos os ímpares. Ó, aqui é infinito, tá? Ó. Nenhum número é par e ímpar simultaneamente, tá? O número sempre será par ou ímpar, certo?
Paridade entre dois números naturais. Procurando o significado de paridade, encontramos muitas definições, entre elas, qualidade ou característica do que é par, igualdade, semelhança, parecença, similaridade, propriedade de um número ser par ou ímpar, paridade. Então, quando vocês se depararem aí com a palavrinha paridade, tá? Lembrem de qualidade ou característica do que é igual, tá? Ou semelhança, tá bem? Tenta aí fazer a substituição para vocês entenderem. Já vimos que um número natural pode ser par ou ímpar e que, para classificar qualquer número natural em par ou ímpar, basta verificarmos com qual algarismo ele termina. Para determinar a paridade de um número natural, devemos classificá-lo em par ou ímpar, tá? Então, vejam, para determinar a paridade de um número natural, para determinar as características em comum de um número natural, tá? Para determinar as propriedades de um número par ou as propriedades de um número ímpar, tá? Vocês têm aqui o sinônimo, tá, de paridade. Para determinar a paridade de um número natural, devemos classificá-lo em par ou ímpar. Podemos dizer que um número natural par tem paridade par. Um número natural ímpar tem paridade ímpar. Dois números naturais têm a mesma paridade, tá? Então, lembra de qualidade ou características em comum, se ambos forem pares ou ambos forem ímpares. Dois números naturais têm paridade oposta ou distintas, né, diferentes, se um for par e o outro for ímpar. Para sabermos se dois ou mais números possuem a mesma paridade, devemos analisar quais dos critérios acima são contemplados. Por exemplo, esse número e esse, ele termina em 9 e 1, tá? Então, eles são dois números ímpares, tá? Ó, esses dois números possuem a mesma paridade, pois os dois são ímpares. O primeiro termina em 9 e o segundo termina em 1. Então, esses dois números são ímpares, tá? Eles possuem a mesma paridade, tá? Paridade, pensa em quê? Em semelhança, né? Em qualidade ou característica do que é igual, tá? Os números 16 e 22 possuem a mesma paridade. Ambos são pares, tá? Pois terminam, olhem lá, em 6 e 2, múltiplos de 2 eles são, respectivamente. Então, esses dois números possuem a mesma paridade, ambos são pares, mesma paridade. Os números 165 e 998 não possuem a mesma paridade. Por quê? Analisem ele. Analisem aqui, ó, os algarismos aqui, ó, das unidades. Ó. Vejam, aqui termina em 5, é um número ímpar, tá? Aqui o algarismo da unidade é 8, número par. Então, eles possuem paridades distintas, diferentes, tá? Opostas. Ampliação dos saberes, paridade das operações. Através do conceito de paridade, podemos observar algumas características, chamadas de propriedades. Propriedade 1, paridade da soma. Prestem atenção. Dois números de mesma paridade, que foi o que nós acabamos de ver, dois números de mesma paridade resultam em soma par. Vou ter um número par, ó. Par mais par igual a par. Ímpar mais ímpar igual a par. Por exemplo, o número par, 2, por exemplo, mais 4 é igual a 6. Resultou em um número, em soma par, tá? Em um resultado par. Ímpar, 1, por exemplo, mais outro ímpar, 3, igual a 4. Resultou em soma par. Ó, o 4 não é par, tá? Então, o resultado é par, tá? Então, dois números de mesma paridade, que
Foi o que nós acabamos de ver aqui, ó, tá? Quando tem a mesma paridade? Quando os dois são ímpares ou quando os dois são pares, tá? Ó, então, dois números de mesma paridade, tá? Resultam em soma, em resultado, ó, quando eu somo, resultado par, tá? Dois números de paridade oposta, tá? Nós acabamos de ver também na página 8, resultam em soma ímpar, tá? Então, façam aí, pega o número par e o número ímpar, soma eles, vê aí se não vai dar um resultado ímpar, tá? Ímpar mais par é igual a ímpar, tá? Dois números de paridade oposta resultam em soma ímpar, certo? Propriedade 2, paridade do produto. O que é produto? Ó, o produto de dois números naturais, ó, quando eu multiplico dois números, tá? O produto será ímpar, tá? O resultado será ímpar, tá? Ó, o produto de dois números naturais será ímpar se os dois números multiplicados forem... Opa, peraí. Ah, desculpa, pessoal, ó, ele começou aqui, ó. O produto de dois números naturais será ímpar, ó, tá? Se os dois números multiplicados forem ímpares, tá? Então, aqui o resultado dessa multiplicação vai ser um número ímpar, tá? Se os dois números multiplicados forem ímpares, certo? E o produto de dois números, ó, o produto de dois números será par se ao menos um dos números aqui multiplicados forem par, tá vendo? Ó, aqui é par, aqui é par, aqui é par, tá? Eu tô com o tempo aqui muito estourado, 27 minutos, daqui a pouco corta o meu vídeo. Então, eu quero que vocês coloquem aí, tá? Um número par, um par e ver se resulta realmente em um número par. Vocês vão ver que vai resultar, tá? Pega aí um número par, um ímpar, vê se dá um par, entendeu? Façam aí as substituições, só para vocês ir treinando aí e constatar aí essa propriedade, tá? Certo? Agora, pessoal, vocês têm aqui duas páginas, 9 e 10, para fazerem essas atividades. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Determine seus conhecimentos. 1. Determine a paridade em cada caso e expresse-a por meio de um fluxograma. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse número, tá? 1876, e vai ver se ele é divisível por 2, tá? O resto tem que dar 0, né? Lembra? Então, vamos ver se ele é divisível por 2. Ó, 18 divide por 2... Sim, dá 9. 2 vezes 9, 18. Para chegar no 18, nada. Abaixo 7. 7 dividido por 2. 2 vezes quanto que dá 7 ou chega próximo? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Abaixo 6. 16 dividido por 2. 2 vezes quanto que dá 16 ou chega perto? Da borda do 2. 2 vezes 8, isso, 2 vezes 8, 16, para 16, não sobra nada, tá? Então, vejam, o 1876, ele é divisível por 2, tá? Ó, resto, 0. Então, vocês vão vir aqui e vão dividir o número 1876, tá? Em duas partes iguais. Tá? E vejam que não sobrou nenhuma unidade, ó, resto 0, tá? Então, ele pode ser escrito no formato de múltiplo de 2, ó, 2 vezes n, lembra? 2 vezes, no lugar do n, é o 938, que vai dar quanto? 1876, né? Logo, ele pode ser escrito o quê? Como no formato de múltiplo de 2, tá? Ó, 2 vezes 938 não é 1876? Logo, é um número par, tá? Eu posso escrevê-lo como múltiplo de 2.
Aqui, número 567. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão dividir por 2, tá? Vocês vão ver se é divisível por 2. Ó, 5 é maior que 2. Então, 5 divide por 2. 2 vezes quanto que dá 5? Ou chega próximo? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, falta 1, né? Abaixo, 6. 16 dividido por 2. 2 vezes quanto que dá 16? 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Para chegar no 16, nada. Abaixo, 7. 7 dividido por 2, tabuado do 2. 2 vezes quanto que dá 7 ou chega próximo? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Para 7, sobra 1. Olha aqui o que sobrou aqui, ó. Tá? Então, vocês vão pegar o 567, tá? Vai dividir aí em duas partes iguais e vai ver que aí no meio vai sobrar uma unidade, tá? Então, ele não pode ser escrito no formato de múltiplo de 2, tá? Vocês vão utilizar essa formulinha aqui, ó. 2 vezes n mais 1, tá? Então, os números ímpares, eles podem ser escritos como 2 vezes 283, ó, mais 1, tá? Vejam que tem aqui a sobra de uma unidade aqui, ó. Logo, é um número ímpar, tá? Letra C, vocês vão fazer da mesma maneira, tá bom? Certo? Número 2, verifique se os números a seguir têm mesma paridade, tá? Mesma paridade. Olhem aqui, ó, no algarismo das unidades, tá? Veja se é ímpar, se é par. E se possuem, né, mesma paridade ou paridades opostas, tá? Ó, é só vocês voltarem aqui, ó, e analisar, tá? Quanto tem a mesma paridade e quanto tem paridades opostas, ou distintas, ou diferentes, tá bom? Então, pessoal, eu vou terminando o vídeo aqui, porque já tá muito comprido já. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus e até logo.